Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui transmitir também essa paz para todos aqueles que a partir de agora vão assistir este vídeo. Eu quero deixar um texto bíblico aqui para sua reflexão, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Na minha caminhada cristã, tenho recebido inúmeras mensagens através do Facebook, do WhatsApp, de pessoas que têm passado uma fase muito difícil em vossas vidas e algo tem atormentado as vossas vidas, um espírito da depressão. Já quero aqui deixar esse tema no vídeo, para que você possa acompanhar esta mensagem. O tema é deixando a depressão depressiva. Segundo o OMS, Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano. E esta é uma faixa etária de 15 a 29 anos. Para você ter noção, o suicídio ele só fica atrás das mortes de trânsitos ou de acidente de trânsitos. Então a depressão hoje é o mal do século. E a história nos conta na Bíblia que o reino do norte, Israel, estava em uma situação triste. Havia um rei chamado Acabe, e Acabe tinha um perfil de um rei mole, fraco espiritualmente e dominado por sua esposa chamada Jezabel. Jezabel, uma mulher ao qual havia introduzido o culto ao falso Deus conhecido como Baal. Do outro lado da história, a Bíblia conta a história de um homem chamado Elias. Quem já não ouviu falar sobre o profeta Elias? Elias tinha um ministério de juízo. Suas mensagens eram duras da parte de Deus. Sua fé havia sido testado lá no Monte Carmelo, de onde o profeta havia saído vitorioso. Elias era um gigante na oração. Mas esta mulher, esta rainha Jezabel, estava ameaçando a vida do profeta e mandou um recado de morte para Elias. Elias ficou desesperado e fugiu de Israel. Elias atravessou Judá e, desanimado, foi para um lugar chamado Berseba, onde ali caiu ou começou a sentir sintomas de uma depressão. Eu quero deixar algo bem claro. A Bíblia, ela não diz 100% falando, biblicamente, que o profeta Elias entrou na depressão. Mas uma coisa é certa: o profeta começou a sentir os sintomas de uma depressão. A pergunta que eu faço para você que está do outro lado é a seguinte: você já ficou desanimado? Pior do que isso, você já passou por um estado de depressão? É o que muitas pessoas estão enfrentando nos últimos dias. Mas a Bíblia nos diz, nos Salmos, de número 4, verso 1, o salmista dizendo assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça,
Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Eu quero só deixar algo bem claro que o salmista descreve: na minha angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O profeta Elias passou por um período difícil em sua vida, o que muitas pessoas hoje também estão passando. O profeta Elias, ele sentiu-se fracassado. Quantas pessoas não se sentem fracassadas? O profeta Elias sentiu solidão. Quantas pessoas que não se sentem na solidão ou não se sente só? O profeta Elias sentiu cansaço. Quantas pessoas que não pedem a morte? As pessoas que entram no estado de depressão, eu quero deixar isso bem claro, elas se cansam de se viver, não querem viver mais. E essas pessoas, elas pedem a sua morte. Eu não quero viver mais. A vida perdeu sentido para mim. E o inimigo começa a aproveitar da sua fragilidade, fraqueza e começa a trabalhar. O profeta Elias, ele enfrentou uma grande perseguição. Pessoas que têm passado por essa grande perseguição em vossas vidas. Mas eu deixo um recado para você, profeta, homem de Deus, mulher de Deus, você que está aí do outro lado. Eu deixo uma frase muito profunda que diz assim: enquanto Deus tem uma obra a fazer na minha vida, eu não posso morrer. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante, em 1 Coríntios, do capítulo de número 9, versículo 16, Paulo diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ai de você, se você não anunciar as boas novas. Ai de você, se você não anunciar o evangelho. Então muitas pessoas nos últimos dias têm passado, têm sentido os sintomas da depressão. Agora, interessante é o que Deus faz com o profeta Elias. Como foi que Deus tratou com o profeta Elias? Uma coisa interessante: quando Deus trata com o profeta Elias, Deus não abandona o profeta. E quando eu falo de abandono, eu deixo para sua reflexão Salmos de número 103, verso 13, que diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que os temem. Eu quero falar para você que a depressão, ela tem solução. E você que está aí do outro lado, vamos levar este assunto mais sério, porque muitas das vezes as pessoas que enfrentam tudo isso, essas pessoas não passam isso porque quer. Há um espírito maligno atormentando as vossas vidas. E para fechar este vídeo aqui, é interessante os resultados na vida do profeta Elias. Primeiro, a visão do profeta foi restaurada. Segundo, sua vocação foi renovada. E terceiro, ele voltou ao seu serviço em Israel. Isaías 54, 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás, pois esta é a herança do servo do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. A depressão, ela tem cura, e a cura está nos pés do Senhor Jesus. Eu profetizo uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu profetizo também uma palavra para você que está aí do outro lado. Os demônios que tentarem te colocar em depressão, são eles que vão sair depressivos, em nome de Jesus. A depressão, ela tem cura, tá bom? E quando o OMS
Organização Mundial da Saúde fala sobre aquele pico acerca de mortes, sobre suicídio, aí no vídeo eu vou deixar o link para você ficar mais informado, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.